O Santa Cruz Futebol Clube é um clube multiesportivo brasileiro, sediado na cidade do Recife. Fundado em 3 de fevereiro de 1914, leva a alcunha de o mais querido das multidões. Dentre as suas principais conquistas estão um Campeonato Brasileiro, Série C e uma Copa do Nordeste. Entre os títulos estaduais destacam-se 29 campeonatos pernambucanos, dentre os quais detém 3 edições apontadas como Supercampeonato Pernambucano, sendo o único tri-supercampeão pernambucano, tendo também 5 conquistas da extinta Copa Pernambuco. Além dos seus principais títulos, o Santa Cruz também conquistou a Fita Azul de 1903. Uma honraria futebolística entregue aos clubes brasileiros que faziam excursões de amistosos no exterior e voltavam invictos. Em nível internacional oficial, possui uma participação em competição da Conmebol, a Copa Sul-Americana de 2016. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a sua melhor colocação ocorreu nas edições de 1960 e 1975, quando alcançou o 4º lugar. Entre 1969 e 1983, o Santa Cruz conquistou 9 títulos estaduais em 15 disputados. Durante este profícuo período do clube, apontado como o melhor de sua história, brilharam jogadores como Givanildo, Nunes, Fumanchu e Ramon. Em 1972, em meio à sua época de ouro, inaugurou o Estádio do Arruda. Com muitos artilheiros de destaque em sua trajetória, 7 com mais de 100 gols, o Santa Cruz foi o primeiro clube do Nordeste e o 12º do Brasil a atingir a marca de 10.000 gols registrados. Suas cores oficiais são o preto, o branco e o vermelho. Costuma mandar suas partidas no seu estádio, o Arruda, o 6º maior do Brasil e o 2º maior particular. Sendo o 2º clube de maior torcida de Pernambuco, tem como os 2 maiores rivais esportivos o Sport Clube do Recife, com o qual protagoniza o Clássico das Multidões, e o Clube Náutico Capibaribe, com quem disputa o Clássico das Emoções. História. Fundação. Tendo sido criado por um grupo de 11 meninos do Recife, a ideia do nome Santa Cruz adveio em razão do pátio da Igreja de Santa Cruz, onde este grupo de jovens, com idades entre 14 e 16 anos, costumava jogar futebol. Afinal, naquela época não existiam campos, já que o esporte ainda era considerado de elite. Os fundadores do clube reuniram-se na Rua da Mangueira número 2, distrito da Boa Vista, por volta das 19 horas. Estiveram presentes os senhores Quintino Miranda Paes Barreto, José Luiz Vieira, José Glacério Bonfim, Abelardo Costa, Augusto Franklin Ramos, Orlando Elias dos Santos, Alexandre Carvalho, Osvaldo dos Santos Ramos e Luiz de Gonzaga Barbalho Shoa Dornelas Câmara. A primeira diretoria do Santa Cruz ficou assim estabelecida. Presidente, José Luiz Vieira. Vice-presidente, Quintino Miranda Paes Barreto. Primeiro secretário, Luiz Gonzaga Barbalho. Diretor de esportes, Orlando Elias dos Santos. Na reunião, definiu-se o nome da nova agremiação como sendo Santa Cruz Futebol Clube. As cores escolhidas foram o branco e preto. Em 1915 o Santa adotou o vermelho, tornando-se tricolor. O historiador Leonardo Dantas afirma que o Santa Cruz sempre teve empatia popular e é um clube ligado à juventude, congregando todas as classes e raças, e as 3 cores refletem essas características. O preto tem ligação com a raça negra, o branco com a raça caucasiana e o vermelho se liga aos povos indígenas. O início. O primeiro adversário do Santa Cruz foi o Rio Negro, à época um já experiente selecionado regional, na Campina do Derby, para onde foi atraído um bom público que queria ver jogar o time dos meninos. A equipe, apesar de acostumada a jogar somente nas ruas, não estranhou o gramado e impôs uma expressiva vitória pelo placar de 7-0. A equipe foi assim constituída: Valdemar Monteiro, Abelardo Costa e Humberto Barreto, Raimundo Diniz, Osvaldo Ramos e José Bonfim, Quintino Miranda, Silvio Machado, José Vieira, Augusto Ramos e Osvaldo Ferreira. O Rio Negro, não conformado com a goleada sofrida, pediu revanche, chamando o jogo para o seu campo, localizado na Rua São Borja, impondo ainda uma condição. O centroavante Silvio Machado, do Santa Cruz, não poderia atuar, porque fora o melhor jogador em campo na primeira partida, tendo marcado 5 dos 7 gols do Santa Cruz. O time tricolor aceitou a condição e escalou Carlindo para substituir o seu artilheiro. Ao final, o placar apontava 9-0 para o Santa Cruz,
tendo Carlindo assinalado 6 gols. Treinando sempre com a bola que José Luiz Vieira ajudou a comprar por R$ 8.500, o Santa viria depois a conquistar mais uma sensacional vitória sobre um time famoso da cidade à época, o Western Telegraph Company, composto exclusivamente por jogadores ingleses que trabalhavam no Recife, bairro da Boa Vista, local de fundação do Santa Cruz Futebol Clube. Como não podia ser diferente, o Santa Cruz passou por momentos de crises. E, em um desses momentos, ainda em 1914, foi proposto por um dos fundadores, em uma reunião, o gasto dos únicos R$ 6.000 existentes em caixa na compra de uma máquina elétrica de fazer caldo de cana, o que era sucesso na época, na Rua da Aurora. Foi quando Alexandre de Carvalho deu um murro em cima da mesa, evitando com esse gesto de revolta o fechamento do clube. Sua frase àquele momento é até hoje lembrada por torcedores, seja em textos, cânticos ou faixas. O Santa Cruz nasceu e vai viver eternamente. Como foi fundado por representantes da classe média, o Santa Cruz sempre foi um clube popular, aceitando inclusive negros no time. O primeiro foi Teófilo Batista de Carvalho, conhecido popularmente por Lacraia, coisa rara nesta época. Era mais um passo para a popularização do clube, numa época em que o futebol ainda era um esporte fechado, praticado por rapazes da elite ou por funcionários das várias companhias inglesas que funcionavam na cidade do Recife. Logo, os torcedores pernambucanos tomaram conhecimento das façanhas de Pitota e Tiano, o médico Martiniano Fernandes, que em dado momento tornou-se para os recifenses mais importante do que Santos Dumont, o pai da aviação. No dia 30 de janeiro de 1919, Dumont transitava pela capital pernambucana, mas a cidade só comentava sobre a vitória tricolor sobre o Botafogo, a primeira de um time do Nordeste sobre uma equipe do Rio de Janeiro, por 3-2. Tiano marcou 2 gols e o jornal Pequeno, da segunda-feira, 31, dizia: o Botafogo de Futebol e Regatas é derrotado pelos meninos cá de casa pelo score de 3-2. Primeiro título estadual. O clube entrou na Liga em 1915 e chegou às finais, mas perdeu para o Flamengo de Pernambuco. Em 1931, mais precisamente no dia 13 de dezembro, o Santa fazia seu pavilhão espraiar-se por todo Pernambuco, quando, depois de uma bela campanha, derrotava o Torre por 2-0, com gols de Valfrido e Estevão, e sagrava-se campeão estadual pela primeira vez. Entre os campeões, 2 figuras lendárias no futebol pernambucano, o centroavante Tará e Sherlock. Os heróis do primeiro título do Santa foram Dada, Sherlock e Fernando, Doía, Julinho e Zezé, Valfrido, Aloísio, Neves, Tará, Lauro e Estevão, João Martins e Popó. Este time conseguiu também o título de 1935. Assim começava o Arruda. Em 1943, o dirigente Aristófanes de Andrade conseguiu alugar um terreno próximo às ruas Beberibe e das Moças, onde muitos anos depois seria instalado o estádio José do Rego Maciel, o Arruda. Na década de 1940, a equipe levantou 3 títulos do Campeonato Pernambucano, 1940, 1946 e 1947, antes de passar 10 anos em jejum. Quebra do jejum, decisão de 1958. No dia 16 de março de 1957, em uma tarde fria de domingo, o Santa Cruz entrava em campo para pôr fim no incômodo jejum de 10 anos sem a conquista estadual. O título valia pelo Campeonato Pernambucano de 1957 e seria decidido contra o Sport. O Santa Cruz entrou em campo com a seguinte escalação: Aníbal, Diogo e Sidney, Zequinha, Aldemar e Edinho, Lanzoninho, Rudimar, Faustino, Mituca e Jorginho. O técnico era Alfredo Gonzalez. O Sport estava formado por Manga, Bria e Osmar, Zé Maria, Mirim e Pinheirense, Roque, Traçaia, Liminha, Carlos Alberto e Gel. A decisão foi disputada em solo adversário, na Ilha do Retiro, pois o Sport venceu no sorteio. Caso tivesse sido vencedor, o Santa Cruz mandaria a partida nos Aflitos, estádio do Náutico, pois o tricolor ainda não possuía estádio próprio na época. A arbitragem da partida foi composta pelo uruguaio Esteban Marino, que foi auxiliado pelos bandeirinhas Amilcar Ferreira, Carioca, e José Peixoto Nova. Para o confronto, um público de 29.051 torcedores, para uma renda de 1.062.162 cruzeiros, animavam o espetáculo. No centro do gramado,
O árbitro conversava com os capitães Aldemar e Mirim. Naquele ano Santa Cruz já havia conquistado os títulos de juvenis e aspirantes. Faltava o de profissionais. Almejado durante uma longa década. E ele começou a surgir logo aos 4 minutos de jogo, com um gol de cabeça de Rudimar, após cobrança de escanteio de Faustino. A festa da torcida do Santa aumentou quando, aos 18 minutos, Lanzoninho penetra na área adversária e é abruptamente impedido por Osmar. Pênalti, que Aldemar converte. Bandeirinhas se agitavam na torcida do Santa, enquanto a torcida do Sport passou a vaiar seu técnico, o argentino Dante Bianchi. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, outro gol tricolor. O então jovem goleiro Manga solta a bola nos pés de Mituca, que apenas tem o trabalho de empurrá-la para as redes. O Sport descontou aos 22 minutos, com Carlos Alberto. A reação rubro-negra continuou com o segundo gol, marcado por Zé Maria com um chute de fora da área. Porém parou por aí. O placar de 3-2 deu título ao Santa Cruz, que pôde, enfim, comemorar um título de campeão de Pernambuco após uma década de espera. Nos anos que seguiram, por volta da década de 1970, o Santa Cruz adotou uma forma de administrar bastante democrática, sob a forma de colegiado. Durante esses anos, o Santa Cruz foi o time pernambucano a conquistar o maior número de títulos estaduais, e foi campeão do torneio hexagonal Norte-Nordeste de 1967, inclusive goleando o Remo, do Pará, por impiedosos 9-0, e constituindo-se numa das maiores expressões do futebol nordestino da época. Mais uma vez, o clube passaria 9 anos esperando antes de comemorar. Em 1969 os tricolores quebram o jejum e dão início ao pentacampeonato do estado, maior série do clube até hoje. No início do ano de 1967 o Santa Cruz conquistou o torneio hexagonal Norte-Nordeste, uma competição regional. Em 10 rodadas, o Santa venceu 6 jogos, empatou 2 e só foi derrotado 2 vezes. O clube goleou os 2 times representantes do Norte, ambos do estado do Pará. Nos jogos de ida, venceu o Remo por 9-0 e derrotou o Paysandu por 5-1. No entanto, nos jogos da volta, o Santa Cruz foi derrotado para ambos os times pelo placar de 2-1. Além de vencer os 2 jogos contra o rival Sport. No jogo de ida o Santa Cruz derrotou o Sport por 3-1 e no jogo da volta por 3-2. O clube enfrentou também o Ceará e o América. Derrotou o Ceará por 2-0 nos 2 jogos e empatou as 2 partidas com o América. Assim, sagrou-se campeão com 14 pontos e terminou a competição de pontos corridos em primeiro colocado, conquistando seu primeiro título regional. A construção do Arruda. Na década de 1970, a torcida tricolor teve mais um motivo para comemorar: a inauguração do Arruda. O terreno do estádio do Arruda não foi colocado à venda em 1952. O ano marcou a promulgação de uma lei municipal da Prefeitura do Recife que regulamentou a situação da área. O terreno em si pertencia ao industrial Arthur Lundgren e foi adquirido pelo município em 1954, na gestão do prefeito José do Rego Maciel, para ser doado ao Santa Cruz. Somente em 1965, com a venda de cadeiras cativas e títulos patrimoniais, é que o tricolor começou a construir seu templo sagrado, que por sua vez o homenageou dando o nome de José do Rego Maciel ao seu estádio. Inauguração. A partida inaugural do Arruda ocorreu no dia 4 de julho de 1972. O jogo comemorativo foi contra o Flamengo do Rio de Janeiro, e o Santa entrou em campo com a seguinte escalação: Detinho, Ferreira, Sapatão, Rivaldo e Cabral, Botinha, Herbe Luciano, Cuíca, Beto, Fernando Santana, Zito, Ramon e Betinho. O Flamengo esteve formado por Renato, Moreira, Chiquinho, Tinho e Vanderlei, Zanata e Zé Mário, Liminha, Vicente, Dionísio, Caio, Ademir, Doval, Fio e Arilson. A partida terminou com um empate sem gols. A renda foi de 193.834 cruzeiros, com público total de 57.688 pagantes. 1975. O ano do Santa Cruz. Em 1975, os tricolores fazem uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro e chegam às semifinais, após vencer o Palmeiras, à época conhecido como Academia, por 3-2 dentro do Parque Antártica nas oitavas de final, e o Flamengo em pleno Maracanã, de virada, por 3-1, nas quartas de final,
vindo a perder a vaga para o Cruzeiro, em jogo marcado por uma controvertida arbitragem de Armando Marques, que, entre outras, deixou de assinalar um pênalti em favor do time tricolor e validou um gol irregular dos mineiros, dando a estes a classificação para a final da competição. Caso tivesse obtido a vaga para a final, o Santa Cruz decidiria o Campeonato Brasileiro no Recife, já que havia realizado a melhor campanha entre os finalistas, ratificando a sua condição de um dos grandes times do Brasil na época, assim como o Internacional, o Fluminense e o Cruzeiro, que disputaram as primeiras colocações neste ano. Em 1976, aparece no time o centroavante Nunes e o Santa levanta o Campeonato Pernambucano, bi-supercampeão. No Campeonato Brasileiro, Santa Cruz chega em 11º lugar, entre 54 concorrentes. No ano de 1977 seria o 10º colocado e em 1978, o 5º, o que mostra a força do Santa Cruz nas edições nacional dos anos 1970. O Santa sagrou-se bicampeão pernambucano em 1978-1979, colecionando 7 títulos estaduais entre 1970 e 1979. Fita Azul. Em 1979 o Santa Cruz conquistou o prêmio Fita Azul, que foi concedido por realizar uma excursão pelo Oriente Médio e Europa, conquistando assim seu primeiro prêmio de honra ao mérito. O clube ganhou de maneira invicta a premiação enfrentando adversários como o Paris Saint-Germain e a seleção romena. O Santa conquistou o título em 1º de abril de 1979. O Tri-Supercampeão de Pernambuco. O Tri-Supercampeonato é uma conquista apenas do Santa Cruz no estado de Pernambuco. É o único clube do estado que conseguiu ganhar os 3 turnos do Supercampeonato Pernambucano, 1957, 1976 e 1983. O Campeonato Pernambucano de 1983 talvez tenha sido o maior da história da competição. E deu Santa Cruz, com o tricolor conquistando o Tri-Supercampeonato em um Arruda com mais de 76 mil torcedores. A decisão que teve o maior público da história do estadual. Após empate por 1-1 com o Náutico, o Santa sagrou-se campeão após bater o rival por 6-5 nas penalidades, com direito a uma defesa histórica do goleiro Luiz Neto, responsável por pegar o pênalti do atacante Porto. Os tricolores foram campeões da década levantando o campeonato pernambucano por 4 vezes, em 1983, Tri-Supercampeonato. Em 1986, em 1987 e em 1990, último ano desta década. Ampliação do Arruda. No dia 1º de abril de 1982, o estádio do Arruda teve sua ampliação finalizada, podendo receber até 80 mil pessoas. Em sua inauguração recebeu 76.636 pagantes. Posteriormente, em função dos novos parâmetros de conforto e segurança estabelecidos pela FIFA, o Arruda viu a sua capacidade diminuída para cerca de 60.044 pessoas. Nos anos 1990, o Santa conquistou 2 títulos estaduais, em 1993 e 1995, ambos diante do Náutico. Já em 1999 a torcida coral pôde comemorar o retorno, após 11 anos, à Série A do Brasileirão, quando o Santa foi vice-campeão da Série B. O ex-jogador Rivaldo começou a carreira no Santa Cruz e foi campeão pernambucano com o clube em 1990. Início da carreira no Santa Cruz em 1988. Retornou para as divisões de base do clube em 1990. Subiu para o time profissional e participou da campanha do título do Campeonato Pernambucano de 1991 a 1992. Ganhou mais espaço na equipe principal como titular e centroavante antes de se transferir para o Mogi Mirim. O ex-zagueiro Ricardo Rocha também jogou profissionalmente pelo Santa Cruz entre os anos de 1983 e 1984, período em que se firmou na zaga e conquistou o título do Campeonato Pernambucano de 1983. Anos mais tarde, ele também retornou ao clube como treinador em 2001 e 2008. De 2005 a 2006, acesso à Série A de 2006. Já em 2005, o time coral liderou a Série B desde o início do campeonato, classificando-se para a segunda fase e novamente ficando em primeiro lugar. Na última fase, o time sagrou-se vice-campeão da competição, obtendo o acesso de volta à Série A do futebol brasileiro novamente. O ano de 2006 assistiu ao nascimento da Associação dos Torcedores e Amigos do Santa Cruz, ATAS,
criada com o objetivo de apoiar o clube financeiramente e investir na área patrimonial, a fim de colaborar com a construção de um Santa Cruz cada vez maior. Associação essa que é acusada por muitos torcedores de ser um dos principais problemas do time pernambucano no que diz respeito à administração do clube. De 2006 a 2011. Os piores anos do Santa Cruz. Após perder a emocionante final do Campeonato Pernambucano de 2006 para o Sport, o Santa Cruz começou a experimentar uma crise que parecia não ter volta. Após uma desastrosa campanha no Campeonato Brasileiro de 2006, sendo o último colocado na maioria das rodadas, terminou rebaixado para a Série B novamente. Cansados da série de gestões consideradas como medíocres para o clube, os tricolores votaram em massa no então vice-presidente licenciado do clube, Edson Nogueira, garantindo a primeira vitória de uma chapa de oposição na história do clube. Em 2007, entretanto, as coisas pioraram mais ainda. O time foi mal no Campeonato Pernambucano, com uma fraca sexta colocação, e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Ubra de Roraima, perdendo inclusive no estádio do Arruda. Na Série B de 2007, o clube realizou uma campanha também fraca que o tragou para o segundo rebaixamento seguido, dessa vez para a terceira divisão do Brasileiro de 2008, descenso que foi sacramentado com uma derrota de 2-0 para o Criciúma, em Santa Catarina. Em 2008, o clube ainda tentou se reorganizar para voltar a brilhar, mas ainda não alcançou um bom planejamento. Novamente foi vítima de vários reveses, como a eliminação da Copa do Brasil de novo na primeira fase, a disputa do denominado Hexagonal da Morte do Campeonato Pernambucano, que teve que disputar para se livrar do rebaixamento estadual e a perda de seus melhores jogadores, como Carlinhos Paraíba e Thiago Capixaba. Teve uma campanha abaixo da média na Série C, classificando-se quase que por sorte para a segunda fase. Em 24 de agosto, empatou com o Campinense quando poderia ter vencido e amargou estar pendurado no precipício. Precisando de uma combinação difícil de resultados para escapar do terceiro rebaixamento nacional consecutivo. Porém as chances extremamente remotas de não rebaixamento foram enterradas com a vitória de 5-1 do Caxias sobre o Brasil de Pelotas, que preencheu a última vaga dos times desclassificados da segunda fase da Série C e matematicamente rebaixou o tricolor. O Santa Cruz conseguiu, portanto, um feito inédito na história do futebol brasileiro, ser rebaixado por 3 anos consecutivos. O time pernambucano, que estava na primeira divisão em 2006, jogou a segundona em 2007 e a terceirona em 2008. Com uma campanha ruim, não conseguiu ficar entre os 20 que disputariam a Série C de 2009. Algumas semanas depois do último jogo do time na Série C, um consenso entre as maiores autoridades do clube levou à nomeação de Fernando Bezerra Coelho como candidato único à presidência do biênio de 2009 a 2010. Nos dias subsequentes à sua eleição, várias empresas manifestaram disposição de patrocinar a reestruturação do Santa Cruz. Dentre as medidas estavam: criação de um fundo de investimento, Santa Cruz S.A., onde a previsão foi de R$ 1,5 milhões mensais. Reestruturação do Arruda, onde todo o gramado foi trocado pela Green Life, empresa que colocou o gramado no Estádio Olímpico João Avelange, em Engenhão, além de todos os banheiros, Pamessa, e instalações elétricas, Philips, que foram reformados. Outra mudança foi o novo visual do estádio com nova pintura que lembra as escamas de uma cobra. Foi adquirido, também, o Expresso Coral, apelido escolhido pelos torcedores para o ônibus de luxo incorporado ao patrimônio do clube. Com a intenção de aproximar mais do seu clube o torcedor coral, foi realizada uma votação por meio de SMS, para o torcedor coral escolher o novo padrão de jogo. Como também, foi criada uma nova campanha de sócios, que antes mesmo de ser lançada, atingiu a marca histórica de quase 300% em um único mês, em relação à gestão anterior. O Santa Cruz disputou em 2009 a recém-criada Série D e foi eliminado na primeira fase. O clube classificou-se novamente para a Série D pela sua colocação na Copa Pernambuco de 2010. Tentativa de recomeço. Após 5 anos, o Santa Cruz voltaria a decidir o título pernambucano, novamente contra o Sport, em um campeonato marcado por uma disputa particular entre Náutico e Sport pelo hexacampeonato. O Santa Cruz entrava como franco atirador. O Náutico, único hexacampeão consecutivo de Pernambuco querendo manter sua glória, e o Sport, até então pentacampeão.
querendo igualar o recorde de títulos do Alvirrubro. Tanto o Sport quanto o Náutico foram para o estadual repletos de jogadores de renome nacional e com bagagem na carreira. O Santa Cruz, por sua vez, apostou numa mescla entre juventude e experiência. O Santa Cruz teve altos e baixos durante a competição com o comando de Zé Teodoro. Mais altos do que baixos. A equipe de Zé Teodoro iniciou a competição com 6 vitórias consecutivas. A melhor estreia dos últimos 30 anos. Sequência quebrado pelo Náutico, na 7ª rodada, nos aflitos. 3-1 para o Timbu. Após a perda da invencibilidade, o Santa Cruz passou por oscilações. O Santa Cruz foi novamente derrubado, desta feita contra o Porto, em Caruaru. Após 2 derrotas consecutivas. A torcida do Santa Cruz começou a se preocupar como a equipe reagiria para a sequência do campeonato. Preocupação essa que seria sanada na rodada seguinte, diante do maior rival. Na 9ª rodada, o Santa Cruz derrotou o Sport por 2-0 no Arruda e faz o caldeirão ferver novamente. Na rodada seguinte, novo tropeço. O Santa Cruz é derrotado por 3-0 pelo Central, de Caruaru, dentro do Arruda. Um banho de água fria para a torcida tricolor. Na rodada seguinte, o Santa Cruz empatou com a Cabense fora de casa. No retorno novamente contra a Cabense, o Santa volta a vencer após 2 derrotas. 3-1 para os Corais. Na rodada seguinte o Santa bate o Central por 1-0 em Caruaru, após 7 anos. E traz de volta a confiança do povão tricolor. Na 17ª rodada, nova decepção. O Santa Cruz perde por 1-0 para o Araripina. A gota d'água para a torcida tricolor, que não aguentava mais as inconstantes atuações da equipe. Vários torcedores passaram a desconfiar mais uma vez do potência do jovem grupo tricolor. Desconfiança que ficaria por ali. O Santa pegou São Paulo na Copa do Brasil e no primeiro jogo, 60 mil torcedores empurraram a equipe na vitória de 1-0 sobre o time de Rogério Ceni, Lucas Moura, Rivaldo, Dagoberto e outros grandes jogadores. O tricolor pernambucano perdeu o jogo de volta por 2-0 e foi eliminado. Porém, a garra com que um time recheado de garotos enfrentou um dos maiores times do Brasil foi emblemática. Com um futebol alegre e envolvente, o Santa Cruz voltou a reacender a chama da torcida. Após vitórias contra Petrolina e Salgueiro fora e em casa respectivamente, o Santa Cruz foi para o clássico contra o Náutico. Um grande teste para se firmar na competição como um dos favoritos na briga pelo título. E não decepcionou. Em jogo eletrizante, o clássico das emoções termina empatado em 3-3. Mais 2 vitórias, contra América e Porto respectivamente, e o Santa Cruz teria o maior e último teste na primeira fase do campeonato. O clássico das multidões contra o rival Sport, na casa do adversário. O Santa Cruz, com uma marcação cerrada, conseguiu quebrar a volúpia do adversário e chegar à vitória. Com gols de Gilberto no segundo tempo, o Santa Cruz bateu seu maior rival fora de casa por 2-0 e mostrou a que veio no campeonato. O Santa Cruz estava definitivamente na briga pelo título. Faltavam apenas 2 rodadas e o time tricolor, já classificado para as semifinais, resolveu poupar os titulares e fazer testes com os jogadores das categorias de base. Uma derrota e um empate nas últimas rodadas, contra Vitória e Ipiranga respectivamente. Chegada a hora da verdade, Náutico, Santa Cruz, Porto e Sport eram os semifinalistas da competição. O Santa Cruz, segundo colocado geral na primeira fase, enfrentou o Porto e na outra semi-clássico entre Náutico e Sport. No jogo de abertura das semifinais o Santa Cruz chegou a Caruaru animando. Empurrado por sua torcida, imensa maioria no estádio Luiz José de Lacerda, o Santa Cruz sai na vantagem após vencer a equipe do Porto por 2-1. Eu estava lá e vi o time do Arruda fazer 2-0 com menos de 10 minutos de jogo. No jogo de volta, um empate ou até derrota por 1-0 serviria ao time tricolor. Mas não teve jeito, os mais de 30 mil torcedores presentes no mundão do Arruda viram o Santa Cruz envolver o Porto do início ao fim. Um início arrasador. Aos 15 minutos da etapa inicial o Santa Cruz já vencia a equipe caruaruense por 3-0. No final da primeira etapa, o Porto ainda conseguiu diminuir. Mas já era tarde. Na etapa final, a equipe coral fez apenas cadenciar a bola e esperar o tempo passar. O Santa Cruz venceu por 3-1 e após 5 anos volta a decidir o campeonato pernambucano.
Na outra semifinal entre Náutico e Sport, o Sport saiu na frente no primeiro jogo realizado na Ilha do Retiro, 3-1 para os rubro-negros. No jogo de volta, nos aflitos, reduto alvirrubro, o Sport poderia perder por um gol de diferença, o que ocorreu. O Náutico, apesar de ter vencido, ficou fora da decisão do Pernambucano 2011. Placar de 3-2. Final do Pernambucano de 2011. Santa Cruz e Sport voltam a se enfrentar numa decisão de Pernambucano após 6 anos. De um lado, a experiência e a maior folha salarial do estadual. Do outro, a juventude, a coletividade e a humildade. Mas acima de tudo, uma rivalidade histórica, quase centenária naquele momento. Elementos que por si só já garantiriam uma final eletrizante, digna do clássico das multidões. Mais uma vez os mandos de campo foram definidos através da melhor campanha do estadual, somando a pontuação da primeira fase e das semifinais. O Santa Cruz levou larga vantagem perante o rival durante todo o campeonato e ganhou a oportunidade de decidir o torneio no estádio do Arruda. Jogo de ida na Ilha do Retiro. Santa Cruz e Sport iniciavam ali uma final histórica. Para o Sport era a oportunidade de conquistar o hexacampeonato e assim acabar com o luxo do Náutico, único hexa de Pernambuco. Para o Santa Cruz era uma oportunidade de ressurgimento. E de acabar com o marasmo que vinha lhe atormentando há mais de 6 anos. Além disso, de trazer de volta o sorriso de sua torcida fiel e apaixonada que nunca abandonou o clube. O Sport começou melhor o jogo, bem aplicado, porém, sem chances claras de gol. Ainda aos 40 segundos, o lance mais polêmico do jogo, o zagueiro Thiago Matias escorrega perto da entrada da área e perde a bola para o atacante Bruno Mineiro, sendo parado com falta cometida por Thiago Matias. Os rubro-negros pediram a expulsão de Thiago, mas o árbitro Cláudio Mercante apenas advertiu o zagueiro com cartão amarelo, para desespero do time da Ilha do Retiro. Segue o jogo e o Sport continua melhor, toca a bola, chega mais à área. Mas sem muitas preocupações para a meta tricolor. O Santa tenta responder, sem sucesso. Até que aos 33 minutos o atacante Gilberto acerta um belo chute de fora da área, colocando a bola no ângulo da meta adversária, marcando um lindo gol. Na sequência, Landu ainda perde uma boa oportunidade de gol aos 41 minutos, terminando assim a metade da disputa dos 180 minutos de jogo. Na volta para o segundo tempo Santa Cruz estava mais encorpado, querendo o jogo, enquanto o Sport, atordoado, jogava sem brilho. Após uma cobrança de escanteio do time rubro-negro, o Santa recupera a bola com Tete, que passa para Renatinho. O meio-campista faz grande jogada pela esquerda, dribla o lateral rubro-negro Renato e dá um passe açucarado para Landu, que não desperdiça, tira do goleiro Magrão e aumenta a vantagem tricolor. O Sport se enerva, facilitando a vida do tricolor. Final de jogo. Santa Cruz 2-0 Sport. Jogo do título. Uma semana depois, as equipes voltaram a duelar, desta vez no estádio do Arruda. Sabendo da boa vantagem construída na Ilha do Retiro, Santa Cruz joga a maior parte do tempo atrás da linha do meio de campo. O Sport, necessitando de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis, vai para cima, criando boas oportunidades. O Santa Cruz, acuado, não consegue tocar a bola, preocupando a torcida. Com o campo pesado e a partida concentrada entre as intermediárias, o primeiro tempo termina com placar em branco. Apenas 45 minutos para o tricolor finalmente voltar a comemorar um título. Para o rival, 45 minutos de muita tensão. Recomeça o jogo e o Santa Cruz volta melhor, mais bem postado. O Sport pouco consegue produzir, lançando-se desordenadamente ao ataque e se expondo aos contra-ataques do tricolor. No fim do jogo o Sport se lança ao ataque de maneira desesperada e consegue a marcação de um pênalti duvidoso. Marcelinho Paraíba cobra e converte. Mas já era tarde. O gol rubro-negro marcado aos 48 minutos do segundo tempo não muda o panorama do campeonato. Logo em seguida a cobrança, o juiz pede a bola. Fim de jogo. Alegria da massa tricolor. Após 5 anos amargurando rebaixamentos e sem conquistar títulos estaduais, o Santa Cruz volta a conquistar o título pernambucano, o seu 25º, perante 62.243 torcedores presentes ao Arruda, 54.798 pagantes. Trazendo de volta o sorriso da fiel torcida tricolor. 2011.
A torcida tricolor mostrou toda a força, mesmo com Santa Cruz na Série D. A Cobra Coral teve a melhor média de público de todas as divisões do futebol brasileiro, 39.916 por partida. E deu resultado. Em 16 de outubro de 2011, o tricolor confirmou o acesso à Série C depois de um empate sem gols com o 13 no Arruda. O jogo de ida das quartas de final da Série D de 2011 na Paraíba foi o eletrizante empate em 3-3 entre 13 e Santa Cruz. A partida aconteceu no Estádio Amigão, em Campina Grande, no dia 9 de outubro de 2011. O Santa viria a disputar o título da quarta divisão com o Tupi, mas vacilou e não conquistou, fato que não impediu que a imensa torcida comemorasse bastante. 2012. Bicampeonato Pernambucano. Mais um começo de campeonato sem muitas esperanças. A dupla Sport Náutico teria uma disputa particular pelo título. O Santa teve mais uma vez de superar a desconfiança, principalmente depois de ser eliminado na Copa do Brasil em pleno Arruda pelo Penharol, do Amazonas. Ao fim da fase de classificação, o Santa ficou 6 pontos atrás do líder Sport. Nas semifinais, o Santa enfrentaria a grata surpresa do estadual, o Salgueiro, equipe que conseguiu envolver o trio de Recife nos jogos disputados no sertão pernambucano. O Santa jogava por 2 empates. No interior, derrota para o Salgueiro por 2-1. Depois, no Arruda, vitória do Santa por 3-1. Na final do estadual, mais uma vez o Santa decidiria o título contra o Sport, que possuía vantagem de jogar pelo empate. No primeiro jogo, no Arruda, empate sem gols. Com o futebol envolvente, o Santa Cruz derrotou o Sport por 3-2 em plena Ilha do Retiro, no dia do aniversário do Sport, e comemorou o bicampeonato, que não acontecia desde 1987. 2013. Tricampeonato Pernambucano, título da Série C e acesso à Série B. Além dos pernambucanos de 2011 e 2012, o Santa Cruz conquistou seu terceiro título consecutivo contra o Sport Recife, ao passar pela semifinal um jogo incrível, que terminou 2-1 para o Náutico nos aflitos. O Santa Cruz conquistou a vaga na final por ter ganho o primeiro jogo no Arruda por 1-0, no caso valeu o gol fora de casa. No dia 5 de maio de 2013, Santa Cruz e Sport fizeram a primeira final no Arruda com o jogo terminando em 1-0 para o tricolor, que ainda perdeu um pênalti. O gol no Arruda saiu dos pés do Denis Marques. Já no jogo da volta, que ocorreu na Ilha do Retiro, em 12 de maio de 2013, o Santa Cruz venceu o Sport por 2-0 com gols de Flávio Caçarrato e Sandro Manuel. Com isso, o Santa Cruz sagrou-se tricampeão pernambucano de 2011 a 2013, feito que não ocorria desde 1971. Coincidentemente teve as 3 vitórias sobre seu grande rival Sport. Com a conquista do tricampeonato em cima do rival Sport Clube do Recife, dentro da Ilha do Retiro, o Santa Cruz se tornou o maior vencedor de finais dentro do estádio do rival, construindo a vantagem de 8-6 em favor do time coral. Temporada 2013 do Santa Cruz. O ano de 2013 trouxe muita alegria para a torcida tricolor. Além do tricampeonato estadual, o Santa Cruz conseguiu acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B e sagrou-se campeão brasileiro da Série C de 2013, após derrotar, no jogo da volta, o Sampaio Corrêa por 2-1 no Arruda. Este foi um dos momentos de maior glória do clube tricolor. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz começou somando pontos e se mantendo entre os 4 mais bem colocados na competição. Se classificou para as quartas de finais e no jogo de ida enfrentou o Betim, vencendo por 1-0. No jogo da volta, no Arruda, o Santa Cruz venceu o Betim por 2-1 e conquistou acesso à Série B se classificando para as semifinais. O Santa Cruz foi em busca de conquistar o título da terceira divisão do futebol nacional e enfrentou em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Luverdense. No jogo de ida, vitória de 2-0. No jogo da volta, em Recife, o Santa Cruz derrotou o Luverdense por 2-1 e tem como adversário na final o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. No jogo de ida, empate em 0-0. No jogo da volta, no Recife, o Santa Cruz derrotou o Sampaio Corrêa por 2-1 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C, sendo este o primeiro título de campeão nacional do clube pernambucano. 2014. Centenário. No ano de 2014 o Santa Cruz Futebol Clube completou 100 anos, tendo feito uma grande festa de comemoração. Porém,
Dentro de campo os resultados não fizeram jus a toda a comemoração. O ano foi marcado por diversos clássicos contra seu maior rival Sport, perdendo a vaga para o mesmo na fase semifinal da Copa do Nordeste. No primeiro jogo, na Ilha do Retiro, o Santa Cruz perdeu de 2-0. No jogo da volta, no Arruda, o Santa Cruz acaba perdendo o jogo de 2-1 sendo eliminado da Copa do Nordeste. E na semifinal no Campeonato Pernambucano o Santa Cruz mesmo vencendo o rival Sport no jogo de ida por 3-0. E no jogo da volta o Santa Cruz perdeu por 1-0 sendo eliminado nos pênaltis pelo rival Sport devido ao regulamento esdrúxulo da competição. Restava apenas o Campeonato Brasileiro da Série B para salvar o centenário. No entanto, mais uma decepção. Em 2 de maio de 2014, o soldador naval Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, morreu após ser atingido na cabeça por um vaso sanitário arremessado do anel superior do estádio do Arruda, no Recife. O incidente ocorreu na área externa após uma partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B. O caso chocou o país e gerou debates urgentes sobre a segurança nas arenas de futebol brasileiro. A CBF chegou a interditar o estádio preventivamente na época. Julgamento. 3 acusados de arremessar os objetos foram identificados, presos, levados a júri popular em setembro de 2015 e condenados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O Santa Cruz foi punido com jogos com portões fechados e não conseguiu encontrar consistência na competição, terminando na 9ª colocação. Algumas rodadas antes, o time chegou a disputar uma das vagas para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Pernambucano de 2015, o Santa Cruz enfrentou o Salgueiro, primeiro time do Sertão na final do campeonato. E no jogo de ida em Salgueiro no estádio Cornélio de Barros o Santa Cruz empatou com o Salgueiro em 0-0. No jogo da volta, no estádio do Arruda, o Santa Cruz derrotou o Salgueiro por 1-0, sendo campeão pernambucano na 100ª edição da competição estadual de futebol. 2016. Campeão do Nordeste. Na Copa do Nordeste de 2016, o Santa Cruz ficou no grupo C com Bahia, Confiança e Juazeirense. O Santa precisou chegar à última rodada da fase de grupos para decidir se passava de fase ou seria eliminado da Copa do Nordeste. O jogo decisivo foi entre Santa Cruz e Bahia, e o time dependia da vitória. Porém o time tricolor perdeu o jogo por 1-0 e por sorte só conseguiu passar de fase pelo saldo de gols e isto custou a demissão do técnico Marcelo Martelotti. Logo Santa Cruz precisou contratar um novo técnico e foi este técnico que mudou o time do Santa Cruz, Milton Mendes. Foi ele que assumiu o time tricolor e mudou o jeito de jogar do time. Depois que Milton Mendes assumiu, os jogadores começaram a jogar com raça, força e com vontade de vencer. Os resultados apareceram nas quartas de finais ao enfrentar o Ceará, o então campeão de 2015, em 2 partidas, uma de ida e a outra de volta. O Ceará começou comandando as ações no primeiro tempo, tanto que abriu o placar com Rafael Costa, preciso no arremate. No entanto, o Santa voltou melhor no segundo tempo e conseguiu o empate logo no início. No fim da partida, quando o vovô segurava o resultado, Queno, mais uma vez, balançou as redes do Ceará e decretou a virada do Santa Cruz, terminando o jogo em 2-1 para a equipe tricolor. O jogo da volta, no Castelão. Em Fortaleza, o Santa Cruz aguentou a pressão cearense e mais uma vez conseguiu a vitória, com placar de 0-1. Antecedido por uma defesa de pênalti do goleiro Thiago Cardoso do Santa Cruz. Era o suficiente para o Santa Cruz passar de fase na competição e chegar à semifinal da Copa do Nordeste. Na fase seguinte, o Santa Cruz encarou o Bahia em 2 jogos decisivos. O Bahia era o favorito na disputa, pois nos últimos jogos entre os clubes, o time pernambucano não havia conseguido vitórias. No primeiro jogo no Recife, o Santa Cruz empatou com o Bahia por 2-2 em um jogo movimentado. O Bahia começou melhor, avançando as linhas e dando trabalho à equipe da casa. Assim, chegou ao gol com Hernani, o 10º dele na temporada. Mas o Santa melhorou. Em noite feliz, Queno infernizou a defesa do Bahia e marcou o gol de empate. Grafite virou. O duelo até parecia definido, o time coral era melhor. Mas Luizinho deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Wellington, que acabará de entrar, colocou a mão na bola dentro da área. No segundo jogo da semifinal, o Santinha ganhou do Bahia, na Arena Fonte Nova, por 0-1 com o gol de Grafite, assim confirmando Santa Cruz na sua primeira final da Copa do Nordeste, tendo como adversário Campinense.
que havia eliminado o Sport nos pênaltis. O primeiro jogo da decisão foi no estádio do Arruda, no Recife, e o Santa Cruz venceu por 2-1. O Campinense começou melhor. Jogava mais no ataque. E dominava as jogadas ofensivas do primeiro tempo. Não chegava a ser extremamente perigoso, mas tinha mais posse de bola. Isto pouco importou, porque quem abriu o placar foi o Santa Cruz. Numa cobrança de escanteio, Gledson saiu mal e Grafite não perdoou. O Campinense não se abalou. E chegou a colocar a bola para dentro aos 43, com Thiago Sala. Mas o gol foi anulado. Na etapa final, as coisas mudaram. O Santa Cruz passou a ser mais perigoso, e teve 3 boas chances de ampliar. Gledson se recuperou da falha e salvou o Campinense. Defesas incríveis. Até que aos 26 Thiago Sala empatou. Tal como antes, marcou quem não jogava melhor. A partir daí, os times passaram a se respeitar, com medo de sofrer gols, mas querendo atacar. O tempo ia passando e o empate parecia certo. Mas no último lance, o gol da vitória. Raniel cruzou rasteiro. A bola passou por 2 raposeiros e Bruno Moraes deu a vitória ao Santa, que jogaria por um empate em Campina Grande. A grande final foi muito competitiva, não faltando emoção. A torcida tricolor compareceu em peso, invadiu Campina Grande e empurrou o time. O empate era a vantagem que a Cobra Coral tinha em mãos. E foi na medida. O Campinense abriu o placar com Rodrigão, aos 27 minutos do segundo tempo, mas Arthur, aos 37, empatou o jogo na base do coração. Foi o primeiro título regional da Copa do Nordeste do clube, pintando o Nordeste de preto, branco e vermelho. Além do título de campeão do Nordeste. O Santa Cruz recebeu uma vaga que lhe dava o direito de disputar a Copa Sul-Americana de 2016. Nesse torneio o Santa Cruz enfrentou o arquirrival Sport na segunda fase, em 2 jogos na Arena de Pernambuco. No jogo de ida, empate em 0-0. No jogo da volta, vitória sobre o Sport por 1-0, eliminando o rival da competição. Passando de fase para as oitavas de finais, o Santa Cruz enfrentou na Colômbia o Independiente Medellín, no estádio Atanásio Girardot. No jogo de ida, derrota por 2-0. No jogo da volta, no estádio do Arruda, no Recife, o Santa Cruz derrotou o Independiente Medellín por 3-1. No entanto, mesmo com a vitória, foi eliminado devido à regra do gol fora de casa. Em 2016, o Santa Cruz viveu uma temporada de extremos. Começou de forma gloriosa com títulos inéditos e de expressão regional e nacional, mas terminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e grave crise financeira. A queda e o rebaixamento. Com o desgaste físico do elenco, lesões e limitações financeiras, o rendimento despencou drasticamente no Campeonato Brasileiro. O clube sofreu com atrasos salariais recorrentes, o que gerou forte instabilidade interna e culminou em punições posteriores e terminou a Série A, na zona de rebaixamento, sacramentando a queda para a Série B. Em 2017, o Santa Cruz Futebol Clube viveu uma temporada desastrosa marcada por grave crise financeira, salários atrasados e rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência. O time também caiu nas semifinais do Pernambucano e da Copa do Nordeste, e nas oitavas da Copa do Brasil. Em 2018, o Santa Cruz viveu um ano de reestruturação difícil e frustração esportiva, marcada pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro após falhar em retornar à Série B. O clube sofreu com grave crise financeira, trocas intensas no elenco, utilizando quase 40 reforços ao longo do ano, e encerrou a temporada precocemente em agosto após ser eliminado nas quartas de final da Série C pelo Operário do Paraná. Em 2019, o tricolor teve uma temporada de resultados irregulares e de frustração esportiva, marcada principalmente pela eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o que impediu o clube de retornar à Série B. Em 2020, o Santa Cruz fez uma boa temporada no futebol, mas bateu na trave no sonho de subir para a Série B. O time foi vice-campeão pernambucano e liderou sua chave na primeira fase da Série C, porém ficou em terceiro no quadrangular final de acesso, perdendo a vaga nos instantes decisivos. Após uma ótima campanha na Série C de 2020, porém sem conquistar o acesso, as coisas se tornaram diferentes em 2021. Sem entrarem em campo, o retorno à Série D foi declarado após uma combinação de resultado entre Floresta e Volta Redonda.
Com apenas 12 pontos, o Santa foi rebaixado em último lugar. Após a colocação do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano de 2023 e a eliminação precoce na Série D de 2023, o Santa Cruz está oficialmente sem divisão nacional para 2024. Já sem esperanças de jogar a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano pode se tornar seu único compromisso do seguinte ano. A única forma de jogar a Série D, de acordo com as regras atuais, seria caso Petrolina ou o R-Etro abrissem mão da vaga, o que é improvável, uma vez que o R-Etro tem bons recursos financeiros e o presidente do Petrolina já afirmou diversas vezes que o clube não irá ceder a vaga para o Santa Cruz. Além de todo o problema futebolístico, a situação do clube é difícil fora das quatro linhas. O clube passa por um ano de eleição bastante conturbada, sem perspectiva de melhora, onde a torcida clama pela autorização da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e o presidente é tido por muitos como ditador. 2025. Assinatura para compra da SAF e o acesso. No dia 13 de janeiro de 2025, o Santa Cruz publicou um comunicado nas suas redes sociais, informando a assinatura da proposta vinculante pela compra da SAF do clube junto com os empresários mineiros Vinícius Diniz e Márcio Kadar. Nos termos do negócio, ficou acertada a venda de 90% das ações do tricolor, em até 15 anos, no valor de R$1 bilhão. Valores esses que se revelaram falsos e a proposta da SAF com representantes mineiros não foi adiante. Também foi verificado irregularidades com o principal garantidor dos investidores. A REAG está sendo investigada por possíveis golpes financeiros junto com o Banco Master. Os compradores deveriam investir esse valor em melhorias no estádio do Arruda e CT e assumir integralmente as dívidas do clube. Em 30 de agosto de 2025, o Santa Cruz venceu o América de Natal por 1-0 no jogo de ida das quartas de final da Série D na Arena de Pernambuco. Como precisava apenas de um empate para garantir o acesso à Série C, o Santa Cruz foi à Arena das Dunas, que estava lotada, para a partida decisiva. O América de Natal abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo, mas, no final do jogo, o Santa Cruz marcou o gol que garantiu sua vaga no Campeonato Brasileiro Série C de 2026. Na semifinal, o Santa Cruz derrotou o Maranhão por 1-0 no placar agregado e avançou para a final contra o Barra. Na final, perdeu o jogo de ida por 2-1 na Arena de Pernambuco e empatou em 0-0 no jogo da volta, terminando como vice-campeão. Porque o Santa Cruz é tricolor. O Santa Cruz nasceu alvinegro. A escolha das cores preta e branca é uma representação do ideal do clube, aproximar adeptos de todas as raças, pois, até a fundação do Santa Cruz, negros e mestiços eram proibidos de fazer parte do elenco do Náutico e de outros times da capital. A presença de Teófilo de Carvalho, jogador mestiço, ajudou o Santa Cruz ganhar rapidamente popularidade, pois até aquela época futebol era esporte de branco. Teófilo foi o primeiro jogador mestiço a jogar em um clube de futebol do Norte e Nordeste. A união entre negros, mestiços e brancos ajudou o Santa Cruz a tornar-se o clube mais popular do Nordeste logo nos primeiros anos de vida. O escudo e sua evolução. Teófilo de Carvalho, estudante de engenharia e o primeiro jogador negro do futebol nordestino, foi o responsável por desenhar o escudo do Santa Cruz. Ele optou por criar uma âncora branca estilizada, ladeada por gomos, vermelho ao lado esquerdo e preto ao lado direito com as letras SCFC, sobrepostas. A âncora significa firmeza e tranquilidade. Nos anos 1970 houve uma mudança estatutária que inverteu a posição das cores vermelha e preta no escudo. Em 1959 o Santa utilizou um escudo semelhante ao do São Paulo. Isso ocorreu devido ao uso da camisa em homenagem a Lanzoninho, ex-jogador são paulino que foi campeão pernambucano em 1957. O fato foi que o uso desse escudo foi apenas circunstancial. A adição do vermelho. Logo no início de sua fundação, o Santa teve sua vida complicada por algumas entidades. A Federação de Futebol da época proibiu que o clube adotasse o preto e o branco, pois alegava que já havia outro clube com essas cores e que não poderia haver duas entidades com a mesma cor no pavilhão. Com isso, o Santa Cruz se viu obrigado a modificar as cores de sua camisa. Porém, o Santa Cruz buscou seguir o mesmo ideal de sua fundação, unir as raças e as classes sociais em prol do clube. Por isso dessa vez incluiu o vermelho, encarnado, que representa o elemento indígena.
A soma do preto, branco e vermelho no pavilhão do Santa é a representação das três raças que constituíram a nação brasileira: a negra, a branca e a indígena, que hoje representam uma grande outra nação, a nação tricolor. A maior virada do futebol profissional brasileiro aconteceu em 1915, quando Santa Cruz perdia por 5-1 do América, aos 30 minutos do segundo tempo. E em 15 minutos o tricolor marcou 6 gols numa incrível sequência e venceu o jogo por 7-5. O Santa Cruz foi o primeiro clube do Nordeste a derrotar uma equipe do Sudeste do país. No dia 30 de janeiro de 1919, venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 3-2. A imprensa botou até Santos Dumont para escanteio. Já famoso naquela época, o pai da aviação estava de passagem pela cidade, mas perdeu espaço nos jornais para o centroavante Tiano, grande astro da partida. O Santa Cruz possui o sexto maior estádio do Brasil e o segundo maior estádio brasileiro privado, o Estádio José do Rego Maciel, Arruda. O Santa Cruz detém a maior invencibilidade da história do futebol brasileiro, levando-se em conta os jogos dentro de casa, com 45 jogos sem perder em seus domínios, entre 2004 e 2006. O Santa Cruz foi o primeiro clube brasileiro a contar com o trabalho de uma especialista em psicologia do esporte em sua equipe de jogadores profissionais. A psicóloga Santana Moura chegou ao Santa em março de 1983. Neste mesmo ano a equipe sagrou-se tri-supercampeã de Pernambuco. Em 1999, Santana Moura retornou ao clube, que na época se encontrava há 11 anos na segunda divisão, e participou da campanha que o levou de volta à elite do futebol brasileiro. O Santa Cruz é o único clube de Pernambuco a participar de todas as edições do Campeonato Pernambucano de Futebol. Além disso, é o clube com mais artilheiros na história do Campeonato Pernambucano, com 28 artilharias. Mascote. O mascote do Santa Cruz Futebol Clube é a cobra coral, que faz referência às cores preto, branco e vermelho do time. O animal foi escolhido como símbolo para representar o clube e está presente em materiais oficiais, uniformes e na comunicação com a torcida. O artilheiro do Brasil. Em 1973, Ramon, vestindo a camisa coral, foi o quinto jogador de um clube do Nordeste a tornar-se artilheiro de uma competição nacional. Antes dele, na Taça Brasil, o campeonato brasileiro da época. Foram igualmente artilheiros Léo Briglia, do Bahia, 1959, BCC, do Fortaleza, 1960, Ruiter, do Confiança, 1963, Bita, do Náutico, 1965 e 1966, e Chiclete, do 13, 1967. Excursão suicida. Em 1943, sem ter como pagar salários aos seus jogadores, o Santa resolveu excursionar ao norte do Brasil, embarcando na madrugada do dia 2 de janeiro. A delegação viajou à noite, pois era a época da Segunda Guerra Mundial e havia presença constante de submarinos alemães no litoral brasileiro. O vapor Pará, navio que levava o time do Santa, era escoltado por 2 navios da Marinha de Guerra. Ainda assim, teve que navegar com as luzes apagadas e os jogadores dormiam no convés. A primeira parada foi ainda no nordeste do país, em Natal, no estádio Juvenal Lamartine. O Santa Cruz enfrentou a seleção potiguar, goleando por 6-0. No dia 10 de janeiro, o Santa desembarcou em Belém e o primeiro adversário do clube no norte do país foi o Transviário, que acabou sendo goleado por 7-2. Em seguida, o Santa venceu a Tunaluso por 4-2, empatou com a seleção paraense em 2-2, e com o Paysandu em 4-4. Na despedida da capital paraense, perdeu para o Remo pelo placar de 5-3. A viagem prosseguiu em direção a Manaus, em um vapor-gaiola que subia o rio Amazonas rebocando uma alvarenga carregadas de alimentos para o Acre. 2 semanas depois, os jogadores, cansados da longa viagem, chegavam em Manaus. Já em terra firme, perderam a primeira partida para o Olímpico por 3-2. No jogo seguinte, golearam o Nacional por 6-1. Após a partida, o chefe da delegação, Aristófanes de Andrade, o Tofinha, e os atletas King, França, Pinhegas, Guaberinha, Edésio Papeira foram atacados por uma forte desenteria. Todos foram medicados e liberados, porém com recomendações alimentares. No último jogo em Manaus, o Santa Cruz venceu o Rio Negro por 3-1.
Durante a descida pelo rio Amazonas, o goleiro King e o atacante Papeira apresentaram forte recaída devido à disenteria, a qual foi diagnosticada pelo médico a bordo do vapor como sendo febre tifoide. O Santa Cruz desembarcou novamente em Belém no dia 28 de fevereiro e enfrentou o Remo no dia 2 de março, vencendo por 4-2. 2 dias depois, King faleceu, vitimado pela febre tifoide. O goleiro do Santa foi enterrado no cemitério de Belém. 3 dias depois, a doença vitimaria Papeira. Desesperados, os componentes da delegação trataram de retornar a Recife o mais rápido possível. Somente no dia 28 de março é que conseguiram transporte, porém com parada de 4 dias em São Luís, no Maranhão. Os jogadores trocaram as passagens de primeira classe por terceira classe, recebendo a diferença em dinheiro. Por isso, tiveram que viajar na companhia de 35 ladrões, que a polícia do Pará deportava para o Maranhão. Em São Luís, novos jogos foram disputados e a renda foi distribuída entre os jogadores. O cozinheiro do navio teve que jogar como ponta esquerda no time do Santa Cruz, devido ao déficit no número de jogadores. A delegação embarcou em um navio com destino à Fortaleza. Porém, como o radar acusava a presença de submarinos alemães na área, o comandante resolveu retornar a São Luís. Então, cansados desses 3 meses de privações e angústia, os jogadores decidiram retornar a Recife por terra, completando a viagem de volta em trem até Teresina e em ônibus até Fortaleza. O Santa Cruz ainda realizou jogos no Piauí, completando um total de 28 partidas na excursão. A delegação chegou a Recife na madrugada do dia 2 de maio. Vitória sobre a seleção brasileira de 1934. Em outubro de 1934, a seleção brasileira, procedente da Copa da Itália, desembarcou no Recife para uma série de amistosos, e os resultados obtidos foram: Brasil 5-4 no Sport, Brasil 3-2 no Santa Cruz, Brasil 8-3 no Náutico. Entretanto, um atraso do navio da seleção fez com que o tricolor pedisse uma revanche, e, desta vez, com vitória, Santa Cruz 3-2 no Brasil. Com esta vitória, o Santa Cruz foi o primeiro time do Brasil a conseguir derrotar a seleção brasileira. Além do Santa Cruz, o Atlético Mineiro e o Flamengo venceram a seleção, anos depois. Brasil 2-3 Santa Cruz. Data: 10 de outubro de 1934. Estádio: Campo da Avenida Malaquias. Na cidade de Recife. Escalação do Brasil: Pedrosa, Rogério, Vicente, Ariel, Martim Silveira, Canali, Átila, Valdemar de Brito, Leônidas da Silva, Armandinho e Patesco. Técnico: Carlito Rocha. Santa Cruz: Dadá, Marcionilo, João Martins, Zezé, Furlan, Hernani, Valfrido, Lauro, Chinês, Cidinho e Estevão. Técnico: Ilo Jaste. Gols: Valdemar de Brito, Patesco, Brasil. Zezé, 2, Cidinho, Santa Cruz. Rivalidade: Clássico das Multidões. O Clássico das Multidões é o nome do clássico disputado entre Santa Cruz e Sport, considerado o mais tradicional de Pernambuco e uma das maiores rivalidades nacionais. O primeiro duelo realizou-se em 6 de maio de 1916, com vitória do Sport por 2-0. O confronto também já ocorreu pela Copa Sul-Americana de 2016, quando Santa Cruz eliminou o Sport após uma vitória por 1-0 na Arena de Pernambuco. A maior diferença de gols no Clássico das Multidões aconteceu no Campeonato Pernambucano de 1934, quando Santa Cruz goleou o Sport por 7-0. Clássico das Emoções. O Clássico das Emoções é a rivalidade entre Santa Cruz e Náutico. O primeiro confronto realizou-se em 29 de junho de 1917, na vitória do Santa Cruz por 3-0, partida válida por torneio beneficente, disputada no Estádio dos Aflitos. O 100º Campeonato Pernambucano também marcou 500 vezes que se realizou este clássico, tendo como resultado a vitória do Santa Cruz por 5-3. Maiores públicos em jogos do Santa Cruz. Santa Cruz 1-1 Sport, 78.391, 21 de fevereiro de 1999, Campeonato Pernambucano, Estádio do Arruda. Santa Cruz 1-1 Náutico, 76.636, 18 de dezembro de 1983, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 2-0 Sport, 74.280,
18 de julho de 1993, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-2 Sport, 72.635. 3 de maio de 1998, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 2-1 Náutico, 71.243. 28 de julho de 1993, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-1 Sport, 71.197. 21 de fevereiro de 1999, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-2 Náutico, 70.003. 11 de julho de 2001, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 2-1 Betim, 70.000. 3 de novembro de 2013, Campeonato Brasileiro, Série C, Arruda. Santa Cruz 0-1 Sport, 67.421. 20 de maio de 1990, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-2 Náutico, 65.901. 8 de fevereiro de 1998, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 2-1 Portuguesa, São Paulo, 65.023. 26 de novembro de 2005, Campeonato Brasileiro, Série B, Arruda. Santa Cruz 2-0 Náutico, 63.675. 1º de agosto de 1976, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-0 Sport, 61.449. 11 de julho de 1993, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-1 Sport, 58.860. 27 de maio de 1990, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-1 Náutico, 58.190. 11 de dezembro de 1983, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-0 Flamengo, 57.688. 4 de março de 1972, amistoso, inauguração do Estádio do Arruda. Santa Cruz 2-1 Goiás, 55.009. 20 de novembro de 1999, Campeonato Brasileiro, Série B, Arruda. Santa Cruz 0-1 Sport, 54.798. 15 de maio de 2011, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-1 Sport, 54.742. 16 de maio de 1999, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-1 Sport, 54.510. 19 de maio de 1999, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 1-1 Náutico, 53.416. 1º de dezembro de 1985, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 0-0 13, Paraíba, 52.833. 16 de outubro de 2011, Campeonato Brasileiro Série D, Arruda. Santa Cruz 2-2 Palmeiras, 52.824. 4 de maio de 1980, Campeonato Brasileiro, Arruda. Santa Cruz 0-0 Sport, 51.192. 3 de dezembro de 1983, Campeonato Pernambucano, Arruda. Santa Cruz 4-3 Guarani, Ceará, 51.145. 5 de setembro de 2010, Campeonato Brasileiro, Série D, Arruda. Bem, isso é tudo por hoje. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos.